Adão e Eva estavam nus. E ele se relacionava bem com Deus, porque ele estava no estágio de inocência. A sua inocência, a sua pureza, o conhecimento do mal. Ele lá no céu, na arrogância dele, na precipitação, orgulhoso. Sabe que o cara orgulhoso, ele é um cara que ele nunca vai descer do degrau dele. Ele vai morrer sendo o cara ateu, toda vez ele vai morrer ateu. Porque o cara é irreconciliável. Ele se tornou assim. Entendeu? Deus criou uma criatura formidável, mas se tornou o mal. E quem criou aquela criatura perfeita? Não foi Deus? E ele se tornou o mal. Quem foi que criou o mal? Foi Deus, por meio de uma criatura perfeita. Deus criou o bem e Deus criou o mal também, né? Tá entendendo, meu amigo? Depende da colocação que nós fazemos. Mal, existe vários tipos de mal, né? Por exemplo, a gente vai, de Deus vai passando por aqui, o cara solta as mal, o cara levou meu celular, é um mal. Mas esse mal aí já é diferente, já leva para o lado celestial, para as profundezas, aonde nem mesmo Satanás ele podia penetrar. Foi onde ele se ferrou, é o fundo do gato. Qual foi que mal é isso? Que mal é isso? Querer ser igual a Deus. Ah, de querer ser igual a Deus. E ele é tão irreconciliável que ele até hoje, mesmo ele no lago de fogo, sofrendo, gritando, ele não se arrepende não. Uma pergunta, Deus poderia ter criado criaturas iguais a ele, assim, inerrantes? Ele não criou? Mas aí ele errou, mas ele errou, né? Sim, mas a condição aí, o erro está em Deus ou está nele? Aí o senhor quer dizer que Deus também pode errar. Deus tem livre-arbítrio, ele pode fazer o que ele quer. Eu digo assim, Deus criar criaturas iguais a ele, inerrantes, como ele não erra. É isso que eu estou dizendo. Mas não tem condições dele fazer isso, não? A Bíblia diz que no céu existem milhares e milhares de anjos. Ele conseguiu só uma terça parte. Existem milhares e milhares que ele não conseguiu convencer não, rapaz. Ele conseguiu uma mixaria. Sim. E os milhares de anjos não absorveu a essa ideologia, esse pensamento, esse projeto dele. Não foram não. Era tudo burro igual a ele também, né? Porque seria burro igual a ele. Claro que não podiam vencer Deus, né? Se eles conheciam a Deus, né? Como é que eles desafiaram a Deus? Tá me entendendo? Esse é o seu. Querer desafiar Anderson Silva numa luta, nós três aqui não ganhamos de Anderson Silva. Nós três vamos lutar com o Marco Tasso. A gente ganha nas três. Holyfield. Pois é. Assim foi ele. Ele sabia que ele não conseguiria, mas ele é irreconciliável. Deus me curou de um câncer de próstata ali naquela ponte ali, ó. Há uns 5 meses ali. Eu me mijava direto na rede. Nem tesão estava tendo mais. Nem tesão tá por causa da próstata. Quando eu tô ali, aí chegou uma irmã perto de mim, olhou pra mim assim e disse, homem. Olhou pra mim, eu pensei, era muito bonita, eu um pouco simpatia, não sou tão bonito, mas também não sou horrível. Olhou pra mim, ela queria namorar comigo, a bicicleta lá, vai lá. Por que essa irmã tá olhando pra mim? Julguei mal, né? Daqui a pouco ela chegou perto de mim. Me juntou perto de mim assim. Você sente dor, queimou um testículo, não é isso? E ela e o senhor teve que dar a ela? Nada. Ela disse, sabe o que é isso? Digo, não, é câncer de próstata. E Jesus está lhe curando agora. De lá para cá acabou-se, nunca mais mijei na rede. Eu não podia tomar um golinho de água e pegar um ônibus para a cidade, porque eu tinha que descer do ônibus para mijar de pouquinho em pouquinho. Você foi a médico? Já fui neurologista, não tenho nada. Metalar. Mas antes o senhor tinha ido para saber que tava? Não, eu fui depois. Quando eu chego lá, aí o médico faz os exames em mim e disse assim, você não tem nada, tá novo. Aí mostrei a minha doutora, disse, você não tem nada. Só para gente terminar, irmão, essa tá questão vendo, senhor? Não, aí Jesus me curou. Eu creio. Eu tava até isso, olha. Tá o quê? Olha, o câncer de próstata. Aí né? Deus usou a irmã ali, então hoje me permita a minha colocação com todo respeito. Apesar que somos séculos do mesmo, né? Do mesmo gênero, homem é homem, me permita a minha colocação. A pessoa que a minha mole, meu irmão, com a mulher do nada. Mas existe maior desgosto que isso. Olhar para a mulher assim. Não foi a questão de Adão no Jardim do Éden? E os animais se relacionar com a companheira, não tinha ninguém.
Aí Deus vem a essa história é meio... Não é complexa, Deus criou um macho para cada um e fêmea e esqueceu de Adão. Não é que Deus se esqueceu de Adão. O que foi que houve ali? Também uma passagem que eu não compreendo. Tudo isso. Aí depois Adão não encontrava a companheira idônea. Ele estava procurando aonde? Escute bem. Nós estamos conversando a respeito de um homem ou de Deus. Aí se resume, Deus. Sim. Deus não se entende. Pronto. Deus, ele é onipresente, onisciente e onipotente, acabou-se. Ele sabe das coisas antes que tome forma ou que venha aparecer fugir. Ele já sabe. Essa passagem só não tem explicação, né? Porque ele não criou logo a companheira do homem, né? Não. Criou para todos os animais e não criou para o homem. Porque, veja bem, mas estava no projeto. Você entende o que dali, né? O que eu entendo ali é que da vontade de Deus era aquela ali mesmo. Deus viu que Adão. É que Deus viu. Isso aí é uma expressão do escritor. Porque ele diz depois, né, que ele criou tudo, ele viu que o homem estava só. Aí o cara vai fazer o quê? O cara vai dizer assim, Deus aprende com a fraqueza, com os erros. Não, como Deus ele não foi criando, ele viu que era bom, né? Depois veja bem, Deus não é produto evolutivo, não. Ele é Deus. E por que essas passagens que ele diz que ele foi a viu que era expressão bom, do escritor. Né? Ele precisou descer a Sodoma e Gomorra para ver de perto e na verdade, dizendo. Exatamente, essas porque passagens, como se ele não fosse onipresente, né? Não, ele é. Não é que na época o escritor não tinha essa ideia dele, depois é que essa ideia foi chegando dele. Em Deus, na verdade, apareceu 3 anjos para falar com Abraão. Porque, olha, um dos atributos de Deus é a sua justiça. Deus não procede com injustiça. Então Deus queria confirmar que aquilo ali era verdade, o que estava chegando perante ele. Então, irmão, essa natureza, por que ele não deu essa natureza pra gente também? Da gente ele deu! Da gente ser justo. Por que a gente erra, então? Mas Deus criou o homem que confere num ato criativo de Deus. Qual foi a expressão que o narrador que o escritor usa? Façamos o homem a nossa o quê? Imagem e o que mais? Não, aí está o problema. Por que eu vejo o Senhor e não vejo Deus? Aí a semelhança é o quê? Sim. É a roupagem de Deus, são os atributos de Deus. O homem tinha que ser justo, diz que ele pode errar tinha que também, ser moral, né? Entendeu? O homem não pode ser justo. Deus criou o homem bom, o homem... Mas o homem não erra? O homem é a imagem e semelhança de Deus. Se o Senhor diz assim, se a gente é a imagem e semelhança dele, ele também pode errar, assim como a gente Deus erra. Não erra. Mas o homem, tem um versículo, mas o homem amou o homem, não foi Deus. O homem amou mais as trevas do que a luz. Droga, cocaína, mulher, isso aqui. O homem, então Deus não fez a imagem e semelhança dele. Fez, mas o homem gostou mais o quê? Não gostou da luz de Deus, gostou das trevas. O diabo. Deus, digamos assim que o Senhor é Adão, Deus pega o Senhor, coloca aqui. Aí Deus chega para o Senhor e diz assim, olha, esse fruto aqui, você não pode comer dele não. Certo. O senhor não está conscientizado? Que o senhor não pode comer? Hoje eu não comeria, porque eu tenho ideia do que é o bem e que é o mal, mas Adão e Eva não tinham essa ideia. Eles não sabiam, porque o paraíso não tinha mal, não tinha morte, não tinha doença. Eu sei, jamais, se um fio desencapado cair ali, mas hoje em dia, eu sei não que coma, assim não vai morrer. Mas o diabo não tinha sido lançado do céu? Existiu o quê? O diabo não tinha sido expulso do céu? Existiu o quê, senhor disse? O mal. No paraíso? No paraíso. Então não era um paraíso. Mas só que ele estava inativo. Ele estava esperando uma oportunidade que o homem errasse para que ele agora introduzisse o DNA no homem. Do homem ser o quê? Quem estava esperando? O diabo. E por que Deus não tirou o diabo? Deus não tirou o diabo do paraíso. Que paraíso é esse que tem um diabo, irmão? Meu amigo, o paraíso não estava no céu não. O paraíso estava na terra. Sim, e o diabo é um ser espiritual. Deus acaba de criar o paraíso, o jardim do Éden, e bota o diabo. E se Deus não criou o homem de livre-arbítrio? Por que Deus ia proibir o diabo entrar? Ele não aprisionou, o diabo era o mal, o diabo já tinha errado lá em cima, com certeza ele ia errar embaixo. Aí o homem gozava de livre-arbítrio. E agora nesse novo céu, não vai ter diabo também lá não? Não. Tá vendo aí? Então o homem não vai errar. Aí Deus sabe. Aí não. Porque Deus sabe, se eu botar o diabo lá, o homem cai de novo. Não cai? Sabe por quê? Se ele botar, a questão não é essa que Deus não vai colocar ela. A questão é que o diabo, quando ele peca, ele foi julgado lá em cima. Ele não foi julgado, não foi aqui não. Sim. Quando ele foi julgado lá, o que se passou lá, nessa área aí, não chegou ao conhecimento humano não. Não chegou ao conhecimento humano? Não. Eu já disse, Senhor, as coisas que foi revelado para o homem, foi revelado. As que é de Deus, só para Deus. Deus não dá a sua glória ao homem, não.
Por isso que nós só somos presentes. O senhor pode chegar a ser um cientista, o maior escritor, historiador do mundo, mas o senhor é onipresente. É onipresente. Porque Deus quis assim, né? Se ele quisesse, ele não teria feito onipresente igual a ele. Mas não poderia ser, porque você é um ser criado. Mas ele pode ou não pode? Só quem ele tem é onipotente ou não esses atributos é Deus. Mas entenda ele não é isso, onipotente. Veja, ele não é onipotente. Por favor. Tudo ele pode. Aqui é muito